Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que hoje traz a presença do Dr. Roberto Bandeira Pereira, Dr. Paulo de Argolo Mendes, e temos o prazer de receber a nossa procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Fabrícia Boscaim. Prazer por aqui. Obrigada. A senhora está pintada para a guerra? Para paz. Para paz? Não, mas o programa normalmente é guerra. Não, mas a gente vai conseguir fazer um debate de nível, tenho certeza. Não, mas não é questão de falta de nível, não, é guerra mesmo. É guerra? Não, é guerra de posições. Sempre apoiamos o MP, também o sindicato, CREMES, todo mundo. Esse aqui é um homem santo. Um homem doce. O homem jamais fez uma crítica aqui ao prefeito de Porto Alegre, é um homem extremamente pelo comprometido menos nas suas críticas. Não alguma imerecida. Viu como é que é? Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. O meu sindicato, CREA-RS. Aliás, o senhor agora, parabéns, tem um chefe engenheiro, que foi seu sempre sonho. Exatamente. Nosso ministro da Saúde é um engenheiro. Isso. E era o sonho do Dr. Argolo ter um engenheiro como chefe. Não tem médico no Brasil para votar? Não tem. Vamos agora à boa notícia do dia. Esse currículo político que ele tem. Vamos agora, o Ricardo Barros, que é meu amigo, deputado paranaense. Não, mas eu sempre digo o seguinte, ó. Se fizer um bom trabalho. Se for bem assessorado, não tem problema. A primeira bailarina do municipal pode ser comandante do Exército. Basta ser bem assessorada. Talvez os colegas de farda não tenham o mesmo respeito que teriam por um general. O senhor que não está tendo respeito pelas Forças Armadas. Esse é o problema. Mas, jamais uma bailarina... Por que uma bailarina não pode... A primeira bailarina do municipal não pode ser... chefe militar? Claro. Porque não é general 4 estrelas, simplesmente por isso. Não. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Prêmio de Arquitetura Instituto Tomi Otaki Akzu, Nobel 2016, revelou os 10 projetos selecionados nesta edição. Entre eles está o do edifício Península, localizado na Rua dos Andradas 349. O prédio de 12 apartamentos, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, abriga uma galeria de arte no térreo e a obra leva a assinatura da dupla de arquitetos Natália Cantergiani e Cristiano Cruz. Neste ano foram inscritos 119 projetos. Os 10 finalistas participarão de exposição no Instituto Tomi Otaki em junho deste ano. Não esquecendo que os cartões Unicred levam você a um cooperativismo eficiente. O cooperativismo sempre com você e também conduzindo a todos os benefícios da bandeira Mastercard, que é aceita em milhares ou em estabelecimentos no Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques, consultas de saldos, unidades de negócio ou em terminais da rede Banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso querido amigo, Dr. Gilberto, esse médico, Dr. Gilberto Schwartzman. Isso, agora titular, oncologista, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio, fundador do Instituto Oncológico Kaplan, vice-presidente da Academia Rio Grande de Medicina e membro da Academia Brasileira de Medicina. E agora é meu colega na Academia Gaúcha Sul-Rio-Grandense de Medicina. O senhor e o Carlos Roberto Schwartzman. Exato, meu Carlinhos é meu colega de turma. Grandíssima figura. Amigo de vocês. Isso. Então vamos ao Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman.
Sou especialista em câncer. Um dia desses perguntei a um diretor de uma empresa que fabrica cigarros se ele tinha consciência que o produto que ele vendia matava milhares de pessoas a cada ano. Ele ficou vermelho, defendeu-se dizendo que sua empresa não colocava o cigarro na boca das pessoas. Elas fumavam porque queriam. Sabe o que eu respondi? Que isso não é verdade. E ele sabia perfeitamente o sentido de minhas palavras. As pessoas fumam porque dentro do cigarro existe nicotina. E a nicotina produz uma enorme dependência. É por isso que continuam fumando e ficam expostas aos venenos contidos no cigarro. Eu disse que ele sabia sim de tudo isso e mesmo assim continuava a vender cigarros. E isso era moralmente inaceitável. Estamos recebendo o doutor Alexandre Volco, nosso presidente do SENGE. O Capelari, ele atrasou aqui? Meu chefe. Teu chefe? Meu sindicato. Deu chefe. Mas tu tá em O dia, Capelari que ele... Me atrasou. O Capelari atrasou? Me atrasou ali. Não, só o Capelari, eu acho que o EF, a SMOV, tudo atrapalhou o trânsito hoje ali, né? Tava difícil para chegar aqui. Mas eu sempre achei que o nosso Capelari fosse engenheiro, ele não é engenheiro. Não, não é engenheiro. Não é engenheiro. Mas tá fazendo um bom trabalho. Não, o Capelari é excelente. Eu vi no trânsito, subindo o morro aqui, até um tapa de um ciclista. O cara passou no meio do trânsito e deu um tapa no carro. Até agora você quer saber por quê. Acho que porque estava na rua. Ciclista? Estava esperando a sinaleira. Não era Dilma, não. Pelo amor de Deus. Mas essa alegria toda pela sua presença, Guida. Porque normalmente isso aqui é só homens. E hoje nós temos uma mulher que está todo mundo feliz da vida. Que bom. Doutora Fabrícia. Sejam gentis, então. Sempre somos, gente, sempre somos. Aliás, esse lugar normalmente é reservado para as mulheres. A Anne Ortiz, Manuela Dávila. Mas, agora falando sério, a operação que a senhora diretamente conduziu, a Operação Medicaro, o que significa? Explique para a sociedade o que é essa operação. Nós precisamos, até pela seriedade do momento, da difusão a ela. Bom, primeiramente, é muito importante que fique claro que todo esse movimento envolvendo a Operação Medicaro, que agora teve a sua quarta fase deflagrada recentemente, no dia 11 agora de maio, envolvendo a importação de medicamentos. Ela já começou ainda em 2013, quando os procuradores de Santa Maria, e justiça seja feita, isso foi um trabalho articulado em Santa Maria pelos procuradores do Estado que lá trabalham, e trabalham muito bem. É uma cidade, uma comarca que tem uma judicialização muito grande e, em função disso, tem uma equipe também de procuradores muito atentos e que trabalham só na matéria. E eles começaram a identificar ainda em 2013 que em muitos processos se repetiam os orçamentos, eram sempre os mesmos estabelecimentos comerciais que apresentavam os orçamentos para quando havia decisões judiciais que determinavam bloqueio de valores. E esses procuradores fizeram um trabalho em loco, foram até esses estabelecimentos e, em algumas situações, eles identificaram que o próprio estabelecimento oferecia os 3 orçamentos necessários. Então, se verificou que uma única farmácia, dava orçamento de outras 3 farmácias, garantindo, assim, a graça vencedora, impedindo a concorrência e também com preços superfaturados. Também chamou muita atenção dos procuradores na época o fato de que eram sempre as mesmas e do lado desta farmácia, que sempre se sagrava vencedora, tinha uma farmácia de uma grande rede. Portanto, era muito fácil conseguir um outro orçamento confiável desta rede, enquanto que eles buscavam sempre de farmácias distantes, às vezes quilômetros de distância desta farmácia. E viram também outras situações. Tinham grupos que eram grupos de farmácia que apresentavam os mesmos orçamentos, eram os mesmos proprietários, algumas até inativas. Eles reuniram toda essa documentação, fizeram um relato pormenorizado e encaminharam para a Polícia Federal, que poderia aprofundar as investigações. Porque até então os procuradores de Santa Maria, eles tinham indícios, suspeitavam que pudesse ter algo errado nesses procedimentos todos. E também havia uma preocupação, e ainda há, porque nós temos um número muito alto de bloqueios judiciais, né? Os valores são expressivos. Então, nós estamos falando de dinheiro que sai dos cofres do Estado e que vai acabar na mão do particular. Nós sabemos que existem muitas pessoas honestas, que, em geral, esse uso ele é adequado, é para a compra do medicamento, mas, mal ou bem, nós sabemos que essa circulação exige um controle maior.
E Santa Maria movimentava um número expressivo de medicamentos, um número expressivo de recursos financeiros. E, em função disso, teve todo esse controle por parte dos procuradores. A Polícia Federal, então, de posse desses documentos, aprofundou a investigação e acabou a primeira etapa da Medicaro, que foi ainda em 2014, que resultou, então, acho que os senhores devem ter acompanhado, teve prisão naquele momento de um servidor, nós tivemos também algumas farmácias que foram investigadas e, a partir daí, se processou toda a investigação em cima desta prática. Agora, esta quarta fase, que veio a partir de uma comunicação da Polícia Federal de Santa Maria para a de Porto Alegre, se verificou que havia indícios de práticas um pouco diferentes, mas também superfaturadas em relação à importação de medicamentos, aí em cima dos serviços. Se faz o bloqueio de valores, se apresenta um orçamento e essas empresas ganham um valor considerável nessa intermediação, na assessoria da importação. Então, nós tivemos casos que chamaram muita atenção, onde um bloqueio de aproximadamente R$400 mil, 180 mil era para pagar os serviços de assessoramento de importação. Quer dizer, uma coisa completamente fora do razoável e destoando do que normalmente pode ser praticado no mercado. E também tivemos casos agora identificados pela Polícia Federal de Porto Alegre, nesta operação que teve recentemente, onde situações também, onde mais de 20% do valor bloqueado eram valores que acabavam sendo destinados só para pagamento do desembaraço aduaneiro e da assessoria de importação. Vamos colocar então já a situação. Estamos recebendo o Dr. Geraldo Camino, do Ministério Público de Contas. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu, boa noite a todos. O procurador do Ministério Público, procurador de Justiça, e a doutora Fabrícia, que é da Procuradoria do Estado. Então nós temos aí 3 procuradores aí de alta estirpe. Prazer estar aqui, doutor da Camino. Estou falando aqui com a doutora Fabrícia a questão da Operação Medicaro, que o senhor deve ter conhecimento aí de tudo que está acontecendo, até que envolve o poder público, né? Sim. Diretamente. Então, doutor Argolo, o senhor tem algum questionamento para... Não, eu só tenho elogios e acho que essa questão dos medicamentos no Brasil tem que ser estudada de forma muito aprofundada. E eu tenho dito aqui nesse programa que não há como justificar que o mesmo remédio fabricado na Holanda, que vem no container, custe $5 no Uruguai e $50 no Brasil. Não tem como explicar isso. Isso é absoluto descontrole do governo federal. O governo federal está de joelhos diante das grandes multinacionais de medicamentos. Então, realmente é preciso olhar com lupa. Essa história de livre concorrência é muito boa. O Uruguai não está de joelhos, porque é 5 e aqui é 50. Exatamente. Alguém o preço justo está no Uruguai. Alguém fiscaliza o preço lá. Ou tu acha que eles estão perdendo dinheiro lá? Os holandeses estão perdendo dinheiro e fazendo caridade com os uruguaios. Alguém fiscaliza. As nossas agências de fiscalização são um fracasso, são uma vergonha. E aí te digo, a Anatel é uma vergonha, a Anvisa é uma vergonha, a ANS, é uma vergonha, tem 2 S, porque é de saúde suplementar. Né? Sim, mas ficou mortalizada como a ANS. Não, mas está certo, você chama ANS, eu que me enganei. Então, assim, na verdade, se a gente for examinar cada agência dessas, estou saindo um pouco do assunto da doutora, mas só para fazer uma observação, se a gente for examinar essas agências, nós vamos ver as raposas cuidando das galinhas. A Anvisa ela não fiscaliza preços, né? Não, né? Não, tem o registro e depois nós temos a CEMED, que uma vez registrado o produto no país, o medicamento, se faça então a regulação do preço. E aí tem na tabela CEMED o referencial de valor. No caso que nós estamos falando, muitos desses medicamentos são medicamentos sem registros. Medicamentos que todos eles são adquiridos por ordens judiciais porque não estão ainda registrados conforme as regras da vigilância sanitária. E é uma decisão judicial que ampara a possibilidade de importação. E muitas vezes a gente se perguntar por que demora tanto para fazer essa liberação aqui no Brasil. Os genéricos também estão na investigação?
Não, os medicamentos genéricos, eles normalmente, quando a secretaria tem a determinação judicial de fornecer, a compra se dá em cima do medicamento genérico daqueles que é viável se fazer a compra e o fornecimento. Nós temos algumas decisões judiciais, e aí a Procuradoria faz toda uma discussão junto ao Judiciário, porque tem pacientes que exigem a marca de referência ou a marca comercial. Aí nós entramos numa questão médica, né, doutor Argolo, que tem alguns profissionais que sustentam que o paciente, uma vez usando o medicamento de referência e estabilizando o quadro, nós não poderíamos fazer a troca. De todo modo, a Procuradoria sempre sustenta que, havendo aquele medicamento, havendo o genérico e havendo os testes de bioequivalência, ele poderia ser perfeitamente utilizado. Bom, porque os genéricos, para quem está industrializando no Brasil, está ganhando muito dinheiro. Agora mesmo, Muito dinheiro. quem comprou a RBS Santa Catarina fundou. Não, nós temos no Brasil uma coisa fantástica, que é o genérico de marca. Né? É como tu chegar ali na beira do Guaíba, tem areia marca Rio Grande, areia marca São Cepé, areia marca José Barroso. Mas vem cá, é tudo areia tirada do mesmo fundo do rio, é tudo genérico. Né? Agora tem o genérico da ANS, o genérico do não sei o quê, o genérico de marca. Sem contar a os ideia similares, em si, sem contar os similares, É um mercado que mais que cresce. não são a mesma coisa. Né? Não, Que não não. são a Vamos mesma ouvi-los coisa. aí. Doutora Camila. Bom, o assunto de medicamentos não é a rotina do Ministério Público de Contas, mas tem acompanhado a ação da PGE e também do Ministério Público. E imagino também o que seja... Mas não envolve o poder público do Estado? Não envolve prefeituras? Não envolve o governo do Estado? Envolve, mas o problema maior que tem ocorrido não é tanto na parte de licitação, na fiscalização da ação do poder público em si. Embora também o tribunal tenha, eventualmente, Decorre da auditorias jurisdição. operacionais, né? Mas tem acompanhado e também quanto à questão do fornecimento dos medicamentos, né? A própria PGE tem questionado bastante a judicialização da saúde que tem ocorrido, né? Mas também me colocando no lugar do juiz, né, que é levar a decidir numa situação normalmente extrema, né, entre determinar ou não o fornecimento de medicamento. Essa certamente é uma escolha bastante pesada. Mas o juiz não recorre a um parecer técnico? Sim, mas a questão toda é a seguinte, deixa eu até fazer a colocação. Eu tive a oportunidade, não só como administrador do Ministério Público, mas atuando numa das câmaras de direito de família, em que esse assunto, e se tratando de medicamentos para infantes, era abordado. O que ocorre é o seguinte, o operador do direito ele fica diante de uma manifestação de um médico dizendo ser imprescindível e ninguém vai assinar contra uma definição de um médico. Agora, o que eu quero é saudar o trabalho da PGE, que, aliás, é brilhante em todos os sentidos, em todas as áreas. A PGE está extremamente capacitada e articulada para a defesa do Estado, e é extremamente importante que tenhamos procuradores do Estado dentro da Secretaria, especialmente fazendo esse processo de fiscalização. Então, eu quero fazer esse registro, porque assim, não é de hoje que se discute o Ministério Público em debates, não discussão, em debates que se estabelece com o Poder Executivo, justamente para fechar alguns gargalos, porque o que vai acontecer? É necessário que o Estado alcance o remédio, ninguém discute isso, mas seguindo uma necessidade dentro de critérios de ética, de moralidade. Então, na verdade, assim como a manifestação do próprio sindicato, quer dizer, na verdade, nós precisamos ter um conteúdo ético. E a Secretaria, de há muito tempo, o Gabardo, na época em que era o subsecretário, já fazia esse trabalho, acompanhado do Dr. Picon, que fazia um trabalho belíssimo no acompanhamento, justamente porque muitas vezes, com muito menos dinheiro, nós atingimos um resultado de atendimento à saúde. Então, assim, eu quero saudar o trabalho que vocês estão fazendo nesta operação e saudar a atuação também da PGE, porque é extremamente importante agentes que exerçam o papel de fiscalização. Quanto maior o número de fiscais dentro desse processo, melhor para a comunidade. E acabar com esses gargalos da corrupção. Vai Isso faltar que a em algum sociedade lugar, quer. vai faltar em algum E lugar. é dinheiro da saúde que se gasta aí. É dinheiro que Vai falta faltar na em saúde. Exatamente. Que São privilegia quem não leitos. tem que ter acesso. São leitos né? em hospital. Exatamente. São outros Exatamente. medicamentos. Doutor Alexandre Volmo. Não, o que o debate aqui paira aqui numa questão de medicamento, fiscalização. Eu queria saudar a pessoa do doutor da Camino aí, que nos tem recebido o sindicato. O sindicato tem demandado e muito o Ministério Público, ao Ministério Público de Contas também, na área de fiscalização.
Hoje nós temos muitos doentes, né, principalmente no grupo CE, que estão sofrendo aí uma ação intempestiva, né, devem estar recorrendo a muita medicação, porque uma ação intempestiva, e nós levamos ao conhecimento do Ministério Público, que já está dando desdobramento isso, doutor Camilo, já fomos ouvidos lá, e agora vou fazer um relato em 30 dias à promotoria ali na Santana, de que sim, uma ação intempestiva de um gestor público gera uma desconformidade, vai gerar um passivo trabalhista para o Estado do Rio Grande do Sul. Que todos vão pagar. Que todos vão pagar. Né? E vai reverter em mais remédio, porque tem muitos demitidos que trabalharam e não cometeram deslize nenhum na sua vida como profissional do Grupo CE e recebe uma demissão, onde foi cerceado um direito de aderir a um PDI. Mas olha, vê que as coisas, como é que pensa a sociedade? Fiscalização já revelando o WhatsApp de novo do programa, 99776994. Já temos aí uma enxurrada de WhatsApps e e-mails. Antes da reforma da Previdência, deveria chamar todos que têm auxílio-doença e fazer reexame. Conheço muita gente que não tem doença nenhuma e está mamando na Previdência. O Rodrigo de Gravataí. Está tocando um ponto correto. Esses dias eu vi aquele cientista político Janete, sujeito muito preparado, e vi também a Lília Vitfirp falando no Jô Soares, especificamente o seguinte: nós não estaríamos aqui lidando de reformas necessárias no país, de previdência e uma série de outras, se tivessem fechado os gargalos, que o problema do país não é nenhuma dessas reformas, o problema do país é o gargalo da corrupção, sim, em todas as áreas. Na verdade, onde mexer tem todos os tipos, de todos os tipos. Simular, por exemplo, ou ocultar o restabelecimento de uma doença e prosseguir recebendo auxílio-doença é corrupção. Olha aqui, boa noite, Paulo Sérgio. Como todo final de tarde, eu recebo em minha casa com muito prazer. O doutor Argolo, uma simpatia. Abraço a bancada, especialmente a você que proporciona um fim de tarde com informação e inteligência. Maria, lá de Cruz Alta. Gostaria de saber se o medicamento genérico tem a mesma eficácia do que o tradicional. Às vezes se compra porque a diferença de preço é gritante, o que causa alguma dúvida. Por que um tão caro e outro é tão barato? É uma bela pergunta essa. Essa é uma bela pergunta. Se tu pode produzir. Porque quem está vendendo genérico não está perdendo dinheiro, não está fazendo caridade. Se tu pode vender aquele produto, aquele sal, a 40% mais barato do que o de marca, por que tu tem que cobrar 40% a mais? Né? E funciona bem, dessas coisas. Aí essa é uma questão a ser sublinhada. É que o genérico, diferente do similar, o similar é o remédio que tem o mesmo sal. Tem uma história clássica de um remédio chamado Quetacil. O Quetacil era aspirina com vitamina K, e a aspirina, sabidamente, é irritante para o estômago. Então, o que eles fizeram? O então laboratório Andrômaco, que já não existe mais, pegava a aspirina e revestia com uma drágia, que é aquela parte lustrosa, revestia com uma drágia. Então o paciente, quando ia no vaso, via o remedinho cair, porque era tão bem protegida aquela aspirina, que não só não irritava o estômago, como também não era absorvida. Este é um similar. A droga que está ali é a mesma. Não tem a mesma bioequivalência. Ela não faz o mesmo efeito no organismo. Mas se tu perguntar, vamos chegar lá, se tu perguntar, esse Quetacil era similar à aspirina, de qualquer laboratório? Sim, era ácido acetilsalicílico. Mas não quer dizer que funcione. O genérico, em tese, o genérico comprovou a bioequivalência. Então, o que é, em princípio... Aliás, para ir para o mercado tem que comprovar, né? Exatamente. O que, em princípio, se deveria supor é que o efeito do genérico é exatamente igual ao efeito do remédio de marca. Lamentavelmente, a experiência tem mostrado que, por azares da sorte, muitas vezes um determinado genérico não faz o mesmo efeito do que um remédio de marca. Isso acontece contigo, médico, uma vez, acontece duas, acontece 5, acontece 10. No 11º paciente, tu diz, olha aqui, eu prefiro que tu pague mais caro e compre o remédio de marca.
Passou pela fiscalização, passou por aqui, por ali, não sei o quê, todo mundo jura que é a mesma coisa, mas por um azar que eu tenho, doutor Argolo, tenho, quando cai na minha mão não funciona igual. Então eu acabo dizendo assim, olha, tem um genérico isso aí. Quer um conselho meu? Compra o remédio de marca. Doutor Fabrício. Só fazer uma observação complementando, doutor Argolo, por isso que a gente sempre solicita, quando vem nos processos judiciais, quando o médico faz essa referência de que o genérico não produziu o efeito desejado, então que faça a notificação na Anvisa, né? Porque tem a Notivisa, que é justamente para dar conhecimento à Anvisa de que, de alguma forma, aquele medicamento não atendeu às expectativas e não correspondeu àquilo que ele se propôs. É descrédito da Anvisa. Pode até ser, doutor, que é mas como se queixar para a O descrédito Anatel, é tão né? grande que a fosfetalonamina foi aprovada pela Presidente da República de então, a doutora... Mas ainda é, né? Ei, Ainda é. afastada. Vamos considerar que o presidente seja afastado. Sem ter passado pela Anvisa. Sem ter comprovação da eficácia. Não que tem é- Quem que se estudos, diz né? disso? Não Que tem é o- estudos, Só fazer uma gente. pergunta que é o melhor de para não desatender a Sim. telespectadora. Tu compra para o teu filho o remédio? Esse... Compro o genérico, inclusive, para mim. Tu compra o genérico? Compro o genérico, inclusive, para mim. É seguro? Como regra, é seguro. Agora, já vi vários colegas que apontam, este medicamento genérico aqui em especial, eu não prescrevo mais. Já vi isso acontecer. Então, Vai ter como que- eu aí não tem que confio, denunciar. E a- como É eu isso que não nós confio, falamos. Prescreve, tem que denunciar. como Eu eu acho não que é confio importante. na Anvisa, como eu não confio na Anvisa, eu diria, olha, se for o teu filho, na dúvida, se o médico disser tenho dúvida sobre esse genérico, Segue o médico. paga um pouquinho mais. Ministro da segue o médico. Saúde, o engenheiro Ricardo Barros, está querendo inaugurar as maldades do governo. Nada a temer. Ele vai propor extinção do SUS. Ele seria capaz disso? Engenheiro, presidente do SENGE? Eu acho que ele está em Alexandre discussão, Gomes. né? Se a gente for levar Ele para é- fazer ele é- o presidente Melvis aqui do conselho, ele está em Se eu te discussão. perguntar como chefe dele, tu vai dizer para ele não pode. Eu acho que ele está orbitando em Tá em outra desvio de esfera aí, função, né? Porque eu acho que quem tem mais propriedade para Mas dirigir isso aí é o médico. José não Serra engenheiro. foi um bom ministro da Saúde e era administrador de Pode empresa. ser, pode ser. Não, é o que eu estava dizendo antes de chegares. Não há por que, bem assessorada, a primeira bailarina do municipal não poder ser comandante do Exército. Pode ser. Né? Bem assessorada, Porque por que não? Talvez os seus colegas de farda se sintam um pouco desconfortáveis, pelos preconceitos antigos que estão aí na Luciano sociedade. É como Fontes. se presidir o sindicato dos engenheiros. Porque é uma alguns- coisa que eu jamais faria, porque tem tu um não- pingo de bom senso. Bom né? senso, Tem um é. pingo Hoje- de bom senso, hoje eu queria- que talvez seja o que esteja faltando ao nosso ministro, né? É ter Hoje tem uma menos tese, ele não apetite pelo deveria ter, é poder. que ele não deveria ter. Eu não sou médico, não sou da área de saúde e não posso aceitar. Aceitou. Porque alguns remédios genéricos têm os preços diferenciados de farmácia para farmácia, principalmente os da Medley. Será que tem sacanagem aí? Bom, nós não podemos afirmar o que acontece no mercado privado, né? O que nós sabemos é que há uma forte pressão da indústria e isso reflete nos medicamentos. E que nós sabemos também que chama a atenção o fato, às vezes, do desconto mesmo genérico, às vezes tem descontos absurdos, ou aquilo que choca mais, vai na farmácia, dependendo do produto, se comprar 3 embalagens, paga tanto, se semelha a um supermercado, e isso realmente é algo que nos chama a atenção no sentido de como Pague nós 2 e tratamos- leve 3. Sim, isso é muito, eu tenho visto isso com frequência nas farmácias, quando eu faço compras, tenho filhos pequenos, então é assim que funciona. E chama a atenção isso quando a saúde passa a ser um mercado tão atrativo. Nós temos sempre que pensar a saúde como o bem-estar do paciente e que ele faça uso do medicamento dentro das suas necessidades efetivas e com a devida orientação médica. E quando nós temos um número grande de estabelecimentos que oferecem desta forma, com descontos também que variam muito, eu entendo que é, sim, necessário fiscalização para que nós tenhamos esse acesso garantido e dentro daquilo que realmente as pessoas devem fazer, as aquisições e os usos dos medicamentos. E também para evitar, daqui a pouco, judicializações e variação de preço, como a gente tem visto nos processos Doutor judiciais. Lagamino, a questão que está colocando aqui o nosso telespectador, o Rogério, está dizendo
Doutor Argolo, o Hospital Porto Alegre, administrado pela Associação dos Funcionários Municipais, está quebrando e fechando suas portas, graças ao próprio sindicato Simpa, que junto com a Prefeitura encerrou os repasses de verbas para a entidade e contrataram outro plano de saúde para os funcionários, mais caro e que não contempla a todos que estavam no plano anterior, sem opção de escolha, ou seja, entra novo plano ou vai para o SUS. No meu particular, minha mãe tem 84 anos, ficou sem convênio, está na fila do SUS com vários problemas a tratar. Como fica essa situação? Essa questão chega até o tribunal? Eventualmente pode chegar sob a ótica da relação do município com seus servidores. Sim. E que tipo de plano de saúde é oferecido, né? E se houve ou não uma solução de continuidade entre um modelo e outro. Especificamente quanto ao Hospital Porto Alegre, que é uma instituição antiga, né, de décadas, não tenho conhecimento recente de alguma alteração, mas certamente verificarei isso a partir de amanhã. Tem aí uma grande confusão entre a Associação dos Funcionários do Município e a Prefeitura Municipal. Entende a Associação dos Funcionários do Município que a Prefeitura, através do DEMAI, deve milhões ao hospital. A Prefeitura entende que não deve. E nesta discussão entre o deve ou não deve, o paciente vai para a fila do SUS. É isso que acaba acontecendo. Eu gostaria de um dia ouvir dos representantes do Ministério Público a seguinte frase: eu tomei uma atitude, seja qual for, não esperei a denúncia. Adalberto Moraes da Silva. Isso é feito diariamente. Todo dia isso acontece. Todo dia. Convido o senhor Adalberto a conhecer o Ministério Público, certamente não conhece. Tanto o Ministério Público, nos vários segmentos, todo dia federal, estadual, certamente também o Ministério Público de Contas. Todos os dias se age de ofício, diariamente, a partir da investigação própria. Inclusive assim trocando informações entre os vários ramos. Este caso, inclusive, que o presidente do CNG citou, está sob análise do Ministério Público de Contas e da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público. É que são questões muitas vezes intricadas, extremamente complicadas. Por exemplo, até fazer uma provocação ao meu querido amigo Argolo. Parque Belém, fechado? Aliás, está perguntando aqui, aproveitando, a Maria Salete Silqueta. Doutor Argolo, por favor, dar seu parecer sobre os hospitais que fecharam em Porto Alegre. Lazaroto, Maia Filho, ou a criança Santo Antônio, que passou para Santa Casa, mas o prédio poderá ser usado. Reumatologia, etc. Mas Petrópolis é outro que está fechado. Precisando, aumentando a população, precisando, hoje as emergências fica 3, 4, 5 horas como o tempo normal de atendimento em emergência do hospital. Foram interdições. A vigilância do município é uma coisa que eu tenho dificuldade para entender. Porque eu vou, que devia ser controlado pela vigilância do município, eu vou fazer uma batida no PAN 3, no posto de atendimento médico da Vila Cruzeiro. Lá tem 14 camas e 24 pacientes doentes mentais internados. Isto é, eu fotografei, tenho essas fotos comigo, encaminhei ao Ministério Público, inclusive, o Ministério Público do Estado, encaminhei ao Ministério Público. Eles lotearam o chão da emergência. Então, assim, na parede tem uma folha de ofício escrito com a folha de hidrocor ali. Né? Aí está escrito ali, João, e um cobertor no chão. Aquele é o lote do seu João para ele dormir no cimento. Pedro, aquele é o lote do seu Pedro. Eu procurei a OAB e, aliás, quero elogiar... Por que não procurou o Ministério Público? Procurei também. E procurei na OAB uma parceria para fazer uma outra coisa, porque isso é contra a Convenção de Genebra. Tu não pode pegar um prisioneiro de guerra e botar a dormir no chão frio para pegar pneumonia e morrer disso ou de tuberculose. Isso é contra os mais elementares direitos humanos. Isso é contra o direito da pessoa humana colocá-la deitada no chão frio para pegar pneumonia ou tuberculose. Então, procurei lá o presidente, que agora me falta o nome, é uma pessoa extremamente agradável e competente, presidente do OAB atual, antes era o Lamáquia. Braia. Braia, exatamente.
uma excelente pessoa, justamente pedindo para ele para fazermos uma parceria para aproveitarmos a expertise da OAB para fazermos a denúncia junto ao Tribunal a Comissão de Direitos Humanos da OEA, para denunciar este país junto à OEA por descumprir os mínimos mais comezinhos direitos humanos. São por questões como essa, desculpe, é que o Ministério Público de Contas há 8 anos tem dado parecer contrário às contas de governo, principalmente pela não aplicação dos recursos mínimos de saúde. Que é essa não aplicação que leva... Aliás, me permite, eu fugi da pergunta que ele... acabei falando da vistoria. Sim, e ele perguntar... era a tua, exatamente. E a pergunta era a respeito... na contramão? Exatamente. Então, assim, é uma coisa fantástica. Ontem estavam fechando o Hospital Parque Belém. Quantos leitos tem de Aí, só de leitos psiquiátricos do SUS, 40. Nós tínhamos 10 deitados no chão lá. E 40 com o lençol estendido em cima da cama e que não pode ter paciente ali porque a prefeitura não encaminha. Laboratório, por que não encaminha? UTI, tomografia, o edifício é um edifício que pode ser bem aproveitado. Um edifício belíssimo, em excelentes condições. Aí vai lá a vigilância sanitária e diz, não, mas tem cupim, não sei o que e tal, então nós vamos fechar os leitos. Vamos botar no chão. Exatamente, é a pergunta que eu faço. Então vamos botar onde? Vamos tirar esses pacientes e botar onde no chão, lá do PAN3? Mas isso foi ontem, porque hoje eles já voltaram atrás e dessuspenderam o atendimento. Né? Então durma-se com um barulho desses. Agora chegaram à conclusão. Que bom, ótimo, ainda bem. O WhatsApp da Sona Feijola está dizendo aqui, eu e meu marido sempre assistimos o programa, mas às vezes nos irritamos com as interrupções do Paulo Sérgio nas falas dos outros. É por isso que eu interrompo, para ler o teu e-mail aqui. E às vezes o doutor Argolo esquece que isso aqui é uma maratona com barreiras, com revezamento. Tem que passar o bastão, então tem que interromper e passar. Um beijo para ti, Sônia, teu marido. Não, tu e a barreira. A dificuldade aqui é a gente conseguir passar pelo Paulo Sérgio. Há uma questão anterior à interdição do Parque Belém, que é a ociosidade de todos os leitos, né, que não têm sido utilizados pelo SUS. Faltando em outros lugares. Eu recebi o diretor do Hospital Parque Belém, abri um expediente, oficiei a prefeitura, o expediente ainda está em análise, para saber o porquê da não utilização, né, com a sabida carência que há na saúde pública, o porquê da não utilização. Recebi resposta em análise. Elisério de Canoas, a Prefeitura de Canoas está atrasando salários. Liguei para o Ministério Público, eles me orientaram a procurar a Justiça. O MP não faz parte da Justiça? Não faz parte. O Ministério Público é uma instituição independente. Na verdade, quando o direito é individual, e provavelmente tenha sido isso que tenha sido encaminhado, ou seja, o direito individual tu vai buscar de forma individual, o que não implica em que não possa, de forma coletiva, esse exame ser feito, mas aí noutra seara, não na seara individual. Mas no caso pessoal, saúde, pode procurar o sindicato dela. Sim, mas a questão na questão da saúde, o Geraldo coloca bem a questão da colocação da verba, mas tem que ver também de forma qualitativa isso. É o valor que é colocado na saúde, mas não adianta botar todo o orçamento se esse orçamento for por ralo. Eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre. Até porque o Alexandre não esteve aqui no programa depois do acidente na ciclovia do Rio. Ali foi falha de projeto, de engenheiro, da empresa contratada para realizar a obra. Antes de responder essa pergunta da ciclovia, eu só queria colaborar com a questão dos hospitais. Sim. Se deram N exemplos aqui do Lazaroto, Maia Filho, qual é o outro? Petrópolis? Qual é o outro hospital? Parque Belém. E o Parque Belém. Eu estive agora, semana passada, peguei o meu guri e levei lá na obra do Clínicas. Tá lindo. Que eu acho que a sociedade clama, já que foi bem exposto, né? Muito bonito. E conversei com o engenheiro responsável, que é o Fernando Martins, inclusive, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e nosso diretor do sindicato, inclusive. E o cronograma físico pontual, financeiro pontual. Bem administrado. Bem administrado, bem planejado e administrado. Planejado e administrado, que eu vou chegar na pergunta.
foi bem planejado e bem executado tecnicamente, onde a ingerência política talvez seja o último plano. Sem superfaturamento? Sem superfaturamento. Idas e vindas ao Tribunal de Contas da União, prestando esclarecimentos, transparência total. Está aqui um reloginho entregue em 2017. Então, acho que a sociedade vai ganhar. Vê que é possível fazer. É possível fazer. E pode dar certo. É possível fazer engenharia com qualidade. Caindo na pergunta do Paulo Sérgio, deve ser a pergunta de muitos, né? Eu acho que o Melvio já esteve aqui, já falou sobre isso. Não sei o que ele falou, mas eu vou externar a posição minha como engenheiro e como presidente do sindicato. O que está se passando hoje no Brasil é uma grande ingerência e sobreposição da política sobre a técnica. Vejamos aí a BR-448, que tínhamos que abrir, tínhamos que inaugurar, e está um verdadeiro tobogã. Né? Quem não fala 448, fala tobogã, porque tu é assim. E cada vez que eu passo ali, que a gente vai muito a Caxias, por ações de sindicato em Caxias, e cada vez a trinca está aumentando mais. Vai vir abaixo. Por erro técnico, mas por quê? Porque a sobreposição da política sobre a técnica. A sobreposição diz que tem que fazer uma ciclovia, e eu não sei, não analisei o relatório pericial, e estou levantando aqui só uma suspeita, de que não bota aqui porque nós temos que economizar, porque nós temos que ganhar, no conjunto da obra já está o preço muito baixo, porque licitação de obra de engenharia pelo menor preço, e não pela qualidade. Está faltando técnica primeiro e depois preço. A perícia mostrou que não houve fixação. Não houve fixação, por quê? Porque sabe que o tirante era... Perícia em foto dá para fazer quase aquelas coisas. Não precisa ser engenheiro para saber. Porque eu não sei se o cálculo projeto não estava considerado a força de baixo para cima. Exatamente. E aí o tirante faltou para segurar. Eu vi um perito falar... Mas o que falta no Brasil... No exame preliminar, o sujeito engenheiro dando entrevista... O exame ectoscópico. Aquilo ali poderia funcionar em qualquer lugar, menos em cima do mar. Olhando por fora. O que existe muito na sociedade é que nos momentos das tragédias tem muito engenheiro. Mas esse era representante do Porto Alegre, vamos analisar o projeto. Aquele viaduto da rodoviária, que para entrar em execução tiveram fazer um braço mecânico para suportar. Perceberam ali? E é feio, né? É feio e, olha, a solução arquitetônica simplesmente existiu, né? Foi uma questão para resolver o problema. Então, agora nós estamos falando, né? Agora o nosso presidente aqui estava chamando a atenção para a questão da prevalência da questão política sobre a questão técnica. Está aí, eu até me esqueço do remédio esse, a cura política do câncer. É a cura política do câncer. Se decidiu lá, os políticos decidiram que fosfetanolamida cura câncer, a presidente assinou embaixo, então agora... Mas aqui a Assembleia homenageou, deu uma medalha farroupilha pro... Exatamente. Então, químico agora em vez de fazer pesquisa científica, tu faz lobby partidário e aí tu tem a cura do câncer. Aliás, cura de câncer, só para... Vou fechar um parênteses já. Cura de câncer, em si, dizer assim, eu tenho um remédio que cura câncer. Câncer são milhares de doenças diferentes. É como tu vir me dizer, olha aqui, descobriram o remédio que cura doença. Sim, mas que doença? Não doença. Se tu tiver com a unha encravada, com dor de cabeça, com apendicite, toma 3 gotinhas disso aqui 3 vezes por dia, que tu vai curar, porque cura doença. Mas tem um remédio que cura câncer. Como é que tem um remédio que cura doença? E, aliás, isso é uma bobagem. É exatamente nesses termos, né? Portador de câncer maligno e para dar para qualquer tipo de câncer, sem nenhum tipo de controle. Nós enfrentamos mais de 100 ações para fornecer fosfetanolamina. Até agora conseguimos reverter as decisões que determinaram até por impossibilidade material de cumprimento. O Estado não tem como fornecer. A produção se dava só a nível do Instituto São Carlos, na USP, que agora também não vai, só iria terminar de fornecer aquilo que já tinha sido produzido e não seria mais produzir. Então, isso também é uma preocupação e foi externada para os juízes nesse debate que foi construído. Olha, não tem testes, não tem evidências, não se sabe se essa substância no futuro não vai se mostrar prejudicial e não algo positivo. Não existiam controles, os testes ainda eram em animais e também não temos dados específicos que o pesquisador tenha compartilhado, e aí nós temos que fazer todo esse trabalho com o judiciário para que os juízes tenham... A questão dos impostos sobre medicamentos. Olha a talidomida, que não fizeram os testes todos que tinham que ser feitos. E o resultado... Aí a questão dos impostos sobre medicamentos deveriam menos importar, serem isentos,
E ao menos também para os transplantados? Por que acabaram com o SEMI? Quem substituiu hoje? E os laboratórios do Estado? A PGE está olhando? Por que acabaram com o SEMI é uma boa pergunta, né? Nós Por não que temos acabaram com a produção, central de medicamentos? Bom, nós não temos a produção de medicamentos aqui no Estado, não temos essa produção. De todo modo, nós temos hoje as compras que a Secretaria faz a partir dos medicamentos genéricos, trabalha em cima de um preço de referência, nós temos o desconto que é feito, preço máximo de venda ao governo. Então, tem toda essa preocupação de que a compra se dê dentro de um preço que esteja respeitando a tabela com desconto que é para o Estado e também se pensando em atender o maior número de pessoas, sempre se trabalhando nesta lógica. Mas a questão de desenvolver a nível, entra numa política pública de saúde, que daí realmente quem vai poder falar e opinar e entender que isso é fundamental é a Secretaria Estadual da Saúde. Nós vamos ao ponto final com FCDL, SPC e GIM. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Alexandre Vogel, nosso presidente do SENGE, seu ponto final, e nós temos um importante evento acontecendo aí em função do cooperativismo. Trago aqui a conhecimento de todos, né? O Sindicato de Engenheiros esteve recentemente debatendo a questão da dívida pública, né? Estiveram presentes aqui Maria Lúcia Fatorelli, o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, Germano Rigoto, o senhor Lacerda da USP, discutindo a questão da dívida pública, né? O sindicato ele tem demonstrado esse ponto de levar a sociedade a discutir pontos que atingem a engenharia ou a sociedade como um todo, né? E agora estamos trazendo em 16 de junho, quando o sindicato faz 74 anos de idade. Parabéns. Está abrindo para os 75, e vai ser uma honra passar o bastão para se der continuidade ou se passar para um outro, né? Os 75 anos do sindicato. Agricultura, desenvolvimento e combate à crise. 16 de junho, teto da PUC, grandes nomes, secretários, hoje estive com o secretário Mineto, da STR. Isso é aberto? Aberto. Não é só para engenheiro? Não, para todos. Nós vamos querer discutir o cenário, o primeiro painel, o cenário atual do Estado, né, que infelizmente o agronegócio ainda mantém o PIB gaúcho positivo, né, porque a gente, indústria e serviço, vem só caindo. E no segundo painel da tarde, nós queremos fazer o desenvolvimento da agricultura, o que isso pode trazer e agregar ao Estado e ao Brasil em desenvolvimento. Que ferramentas podemos usar, que cases, vão ter 3 cases sendo demonstrados aqui, do sucesso da vontade individual ou coletiva dos engenheiros em querer mudar. Repita o dia. 16 de junho, auditório do prédio 40 da PUC, das 8h30 às 18 horas da tarde. Pode consultar o nosso site, Sindicato de Engenheiros, lá tem toda a programação. Nos últimos eventos acontecidos na PUC, 500 pessoas, 600 pessoas. Nós fizemos um Pampa Debate. Isso, fizemos um Pampa Debate, inclusive. Quando lá. o Ciro Gomes chamou todo mundo de ladrão. No programa aqui. Doutor Paulo de Argolo Mendes. E depois dizem que eu é que sou brigão. Boa noite. Quais os motivos do doutor Argolo não confiar na Anvisa, Tiago de Santo Ângelo? Não ateste com remédio do câncer e por que a USP de São Paulo liberava? Tudo do senhor. A USP de São Paulo investigava, né? Nunca chegou a fazer testes humanos. Mas eu queria dizer outra coisa, queria aproveitar a carona aqui do meu colega presidente para dizer que nesta sexta-feira o Sindicato Médico está fazendo 85 anos. Então somos aniversariantes agora. Em Santa Maria, hoje fazendo aniversário. Viu, Armando, quantos anos Santa Maria? 170, já baixou. É com desconto. 158, doutor Argolo, pode concluir. Dizer a todos que esse vai ser um ano repleto de atividades extraordinárias em função dos 85 anos do Sindicato Médico e dizer da minha surpresa com o ministro da Saúde, que ontem declarou nos jornais que aquilo que ele não soubesse, sobre o assunto que ele não soubesse, ele calaria. E eu esperava um silêncio sepulcral no Ministério da Saúde, no entanto, está ele aí dando
as opiniões mais variadas, né? Mais Já desbaratadas. está até receitando. Fosfetanolamida, se tu duvidar. Doutora Fabrícia Poscaí, nossa procuradora do Estado. Bom, eu quero Você pode agradecer em nome da Procuradoria essa possibilidade de mostrar o trabalho que a Procuradoria tem desenvolvido, dizendo que a nossa preocupação em matéria de saúde é sim o atendimento do paciente, é trabalhar o processo de forma adequada para que a prova técnica seja devidamente analisada e evitar que práticas como essas e outras, como nós vimos quando teve a máfia das próteses e outras situações também que nós temos identificados e devidamente comunicando ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal, para que realmente essas fraudes, essas práticas não se perpetuem. O Renan Ávila perguntou se tem alguém preso na operação. Não, pessoa, da Medicaro, pessoa não. Que é nós todo temos mundo na cadeia. a informação que nós temos que tiveram mandados de condução, nós tivemos apreensão de documentos, mas não saberia lhe dar esse detalhamento. Isso realmente é com a Polícia Federal, mas eu acredito que ainda não. Estavam em processo de coleta de provas e nós acreditamos que aprofundando as provas e as investigações, talvez isso resulte em prisões, mas isso só a Polícia Federal é que poderá fazer. Doutor Roberto Bandeira Pereira, seu ponto final. Sigo sonhando com um Brasil melhor. Eu acho que as coisas estão indo para o prumo. Nós precisamos curar as nossas feridas à luz do dia e acho que faz parte. Saudar todos os envolvidos nessa operação, que é mais uma das ações por um país melhor. O senhor acredita que vai ser um governo anticorrupção? E por mais dinheiro para a saúde, que é uma coisa fundamental. Não vou arriscar qualquer colocação nesse sentido. Tem 5 filhos de grandes caciques da política brasileira. Calma tem aí. 7 envolvidos. Calma aí, mas Lava é isso que eu ia Jato. dizer. Então, tu já disse por mim. Na verdade, eu gostaria, na continuidade, de não ter visto a nomeação de pessoas envolvidas em investigação. É verdade que não há trânsito de julgado, de nenhuma condenação, mas acho que um recato para quem precisa se legitimar num processo como esse seria de muito bom tom. Existem vários personagens de escola, vários personagens ilustres na República, assim como podíamos ter alguns assim como notáveis eu gostaria aí. de ter visto Doutor um Geraldo médico Zacamino, na seu condição ponto de ministro final. da Saúde. Meu ponto final fala do Ministério Público de Contas, que faz agora 81 anos, já que estamos falando de datas. Já que estamos falando em Junto com o aniversário. Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é de 1935 e desde então há um procurador que oficia perante a Corte. E o dia do Ministério Público de Contas é antes disso, é semana que vem, dia 26 de maio, porque é o dia da nossa lei, que agora faz 18 anos, e o dia em que o Supremo, há 22 anos, pacificou a existência do Ministério Público de Contas. Mas eu gostaria de falar, na verdade, já que se falava sobre saúde, que há uma PEC por ser votada que coloca sob grande risco o SUS, a PEC 143, se não me engano, que pode, através de desvinculação de recursos, fazer do que hoje é deficiente algo que ruma a inexistente. Então, essa declaração, em relação à qual já voltou atrás o ministro da Saúde do fim do SUS, ela pode se concretizar através desta PEC. E é uma campanha nacional do Ministério Público de Contas. Disse que não poderia ter dito. Do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Federal, da CONAMP, contra esta PEC que vai produzir o desmonte do SUS. E se estamos ainda muito longe de trabalhar com gestão, com indicadores, porque o percentual de aplicação, ele deve ser algo de transição. Ele é apropriado em um caso, inapropriado e insuficiente no outro, e pode ser até um excesso em outras situações. Mas nós chegamos num ponto em que qualquer quantitativo que se reduza vai produzir um efeito nefasto. Então, falta muito ainda para que a gente discuta a boa aplicação dos recursos. Nós temos hoje, certamente, carência de recursos. Olha aqui, Paulo Sérgio fuma 50 anos e ouço falarem que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, mas não são capazes de obrigar as indústrias de purificarem os venenos colocados no cigarro. Onde é que está o Ministério Público? Delí de Palmital. Um abraço ao Delí. Lá de Palmital. Ao Delí, a todos os moradores de Palmital. O Ministério Público está trabalhando. Agora, essa é uma demanda que talvez possa ser encaminhada ao Ministério Público brasileiro. A nossa expectativa é que um dia se deixe de tratar a cerveja como refrigerante.
Porque quando fizeram a lei proibindo a propaganda antes das 10 horas da noite de bebidas destiladas, alguém botou uma tartaruga lá e disse assim, e o que tiver menos de 8% de álcool pode ser vendido como refrigerante. Então tornaram a cerveja, para fins de propaganda, um refrigerante. Eu torço para o dia em que seja proibida a propaganda de álcool, como é proibida a propaganda do cigarro. Obrigado, meu presidente, Alexandre Volmo, nosso presidente do SENGE. Estou em dia com o SENGE, viu? Está em dia. Pagou lá, passou na tesoureira. Paga em dia ou não pagou? Pagou na tesoureira. Passou lá. Está em dia não quer dizer Obrigado, pagar o doutor imposto Paulo Gomes. sindical. Não estou pagando Tem que pagar a mensalidade. Pagar o imposto sindical. Não, o Simex ele é sócio honorário, não precisa pagar nada. Obrigado. Obrigado, doutora Fabrícia, parabéns aí, venha mais ao Obrigada. programa. Está aprovada para a doutora? Está aprovada, doutora Brilhante a Camila? participação. Obrigado, doutor Fabrício. E parabéns pela agradeço. Obrigada. operação, que tenhamos outras sempre no combate à corrupção. A PGE vai estar sempre atenta. Bom, muito obrigado. Obrigado, meu querido amigo Roberto Maneira Pereira, doutor da Camino, sua presença sempre nos honra, que o senhor sabe disso. Tem que vir mais, né? Tem que vir mais. A Vânia sabe que tem que lhe trazer mais. Né? Mas já houve 2 convites recentes que eu, lamentavelmente, por compromissos profissionais, não pude atender. Mas o principal é aqui, né? Venho sempre. Saber, Venho sempre. que tem jeton também. Né? Muito obrigado a todos. Vem aí. Não tem Zezé hoje. Vem aí o nosso... Não, Zezé, vocês reclamaram que não tinha... Estava pouco, Zezé? Mas Eu não reclamei. um saco antes. Assim. Um abraço aos irmãos Ruivos, lá em Pelotas. Nós vamos agora ao Jornal da Pampa, lá de Carazinho, de Santa Maria, de Pelotas e aqui de Porto Alegre. Aqui com a Vera Armando, lá os nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.